né? Eu já começo a ficar confuso quando as pessoas me perguntam qual livro ler, porque eu preciso levantar do que ele está falando, né, de filosofia. Porque a filosofia, ela é a coleção de todo o conhecimento, né, de toda a trajetória do desenvolvimento do conhecimento humano. Sabe? É tudo lá de trás, né? E a gente vai estudar lá desde, porra, da era dos mitos, né? Ilíada, Odisseia e tal. A gente vai vir lá de trás e aí você me pergunta um livro de filosofia pra ler. E aí eu vou falar o que pra você, meu Deus? Eu tava gravando aqui o manual da política de escritório. Aí eu vou mudar o cenário rapidamente para a gente poder gravar o outro programinha, um outro vídeo que não tem nada a ver com o manual, né? Que a gente faz uma cor diferenciada aqui, aí a gente mete, traz a câmera para cá, aqui, só um segundo. Aqui. Agora a gente vai dar uma leve inclinada para encaixar no quadrante ali. Aí aqui a gente volta para cá, dá um pouquinho para trás, chegar mais perto. Mais perto, essa lente não tá boa, então vamos trocar de lente. Sincronizei de novo o áudio ali, acho que vai estar de boa. Tá, aí, agora que a gente já mudou a estética, deixa eu chegar mais perto aqui agora dá. Uma pergunta que chega muito lá no meu Instagram é sobre o estudo da filosofia, tá? Quais são meus filósofos preferidos, qual livro ler, uma indicação de livro e tal. E é muito comum que eu não saiba responder essa pergunta, porque eu tenho uma visão muito diferente é, do que é filosofia, do que são os filósofos, do que eles representam, do que normalmente as pessoas têm. E pode ser só a minha interpretação da pergunta da pessoa que também não esteja a mais certa possível, tá? Possível, assim, mas a forma como eu interpreto isso parece que a pessoa tem uma outra visão da filosofia que não é a visão que eu tenho. Então, como um estudante de filosofia, um acadêmico de filosofia, eu enxergo a filosofia muito diferente do que as pessoas normalmente enxergam. É isso que eu quero dizer aqui. E por que eu digo isso? Porque quando a pessoa chega pra mim e pergunta assim, cara, qual livro de filosofia eu leio? E aí eu olho pra ele e penso assim, tipo, o que você quer saber? Né, de qual parte da filosofia, né? Você quer um livro de moral, de ética? Você quer um livro sobre filosofia da linguagem, sobre lógica? Você quer pré-socráticos, sofistas? Você quer... O que você quer estudar, né? Então eu já começo a me confundir assim. Né? Eu já começo a ficar confuso quando as pessoas me perguntam qual livro ler, porque eu preciso levantar do ele está falando, né, de filosofia. Porque a filosofia, ela é a coleção de todo o conhecimento, né, de toda a trajetória do desenvolvimento do conhecimento humano. Sabe? É tudo lá de trás, né? E a gente vai estudar lá desde, porra, de
da era dos mitos, né? Ilíada, Odisseia e tal. A gente vai vir lá de trás e aí você me pergunta um livro de filosofia pra ler. E aí eu vou falar o que pra você, meu Deus? Eu vou falar o quê, sabe? E aí, entra nessa, assim, você pode estar querendo saber sobre, porra, Platão, Aristóteles, você pode estar querendo saber sobre conceitos gerais, sei lá, dualidade, é, estoicismo, né? Estoicismo tá na moda, então às vezes pode ser. Mas vocês entendem que é muito complicado, assim, porque as pessoas entendem, e aí essa é a minha interpretação da pergunta, as pessoas entendem a filosofia a partir desses filósofos pops, né? Do filósofo pop ali, sei lá, um Cortella, um Pondé da vida, uma parada dessa. E que o que eles fazem, apesar de ter um conteúdo filosófico por trás ali, uma base até, não é como eu leio filosofia, não é como eu estudo filosofia. Então você vai ler um filósofo como o Cortella, você vai ter ali quase que um material prescritivo, assim, putz, isso aqui é legal, reflita sobre isso, olha nessa direção, olha só como isso é interessante, né? Qual é a sua obra, né? Para você pensar no que você ter feito, se te motivar. É uma autoajuda e não tô usando o termo autoajuda de uma forma negativa aqui. Eu tô usando autoajuda como uma forma de descrever mesmo, mas é uma autoajuda com uma base filosófica ali que vai te guiar algumas decisões e tal. Mas a forma como a gente estuda a filosofia academicamente, ela não é prescritiva, apesar de existirem, sei lá, se você for ler conteúdo sobre ética, ele é prescritivo. Mas quando você estuda, ele não é prescritivo, né? E você não estuda ele para você saber o que você vai fazer. Você estuda ele para saber como aquelas pessoas pensavam naquele momento da história, dentro daquele contexto e que as conclusões que eles chegaram e você vai chocar isso com os filósofos que vieram a seguir. Então, quando você vai ler Tomás de Aquino, Agostinho, né, Escolástico e tal, você vai entrar ali ou numa concordância, num conflito, dependendo do ponto, com Aristóteles, sabe? E aí você vai fazendo essa. E aí tem gente que não gosta de falar que a filosofia é um diálogo, né? Mas é quase como se fosse ali algo foi dito lá atrás, e ali na frente alguém tá analisando aquilo e tá contrapondo, tá se opondo. Só que você não tá tomando partido sobre aquilo. Você não tá dizendo, nossa, isso aqui é incrível, vou aplicar isso pra minha vida. Que é o que o pessoal tem feito com o estoicismo agora, né? Que pega estoicismo ali, pega um Sêneca e fala, nossa, é assim que eu vou viver a minha vida, isso aqui é incrível pra minha vida e tal. E não que exista um problema nisso, mas é porque como uma pessoa que estuda filosofia, a minha visão ela é muito mais do tipo, tá, essa galera acreditava nisso aqui, mas essa outra galera aqui acreditava no oposto. Então, o que é certo, né? A pessoa que acredita que você tem que se privar de prazeres para se tornar mais forte, para se livrar das emoções e tudo, ou o outro grupo de pensadores que dizia que a vida é prazer, né? Os hedonistas. A vida é prazer, você deve sentir prazer. E aí, dependendo do meu humor, né? Vai que eu indico um Sêneca e o cara quer largar tudo, morar, ser mendigo, morando na rua, porque assim ele vai se livrar das distrações, vai se livrar dos sentimentos e vai enxergar ali com pureza os seres humanos. Ou eu mando uns hedonistas ali e o cara vende tudo, vai gastar dinheiro na zona e cheirar não sei o que e tal, porque a vida é ser feliz, a vida é estar o tempo todo feliz. E aí quando a gente olha para a história moderna, a gente vê reflexo desses dois pensamentos. Só que nenhum deles é absolutamente certo, né? Você não. E esse que é o ponto. Você não é obrigado a abraçar nenhum desses pensamentos, assim. E pior ainda é que não vale a pena, e isso é muito difícil de explicar, não vale a pena estudar esses pensadores antigos se você não entende o contexto histórico
que aquelas pessoas viviam. Então, o contexto histórico que o Sêneca vivia era um outro contexto. E aí você pega o estoicismo como, né? E aí você, principalmente nisso, né? Você fala de estoicismo, você está falando do estoicismo de quem? Né? Tem século ali de séculos, se eu não me engano, de estoicismo. E vários pensadores, é o Marco Aurélio, é o Sêneca, quem, né? Qual desses estoicismo, né? De qual diálogo, de qual, né? Porque aí vira é, um pinça, uma cherry picking, né? Você fica pensando ali o que te interessa, o que você acha legal, ignora o resto, e aí o cara é pensador, o gênio só para uma coisa e não para outra e tal. É claro que normalmente esse é o caso, mas você tem que olhar uma base e entender por que aquele outro pensamento não faz sentido e por que esse faz. E não só pelo seu gosto, mas porque existe uma tradição histórica questionando essas coisas. Então, quando alguém me pede assim, porra, vê um livro de filosofia, é a primeira coisa que eu posso, a única coisa que eu posso indicar, sem ser alguém querendo simplesmente jogar a pergunta pra frente, é isso que eu não gosto de ser, né? E eu acabei até fazendo isso essa semana, indiquei um lá, mas porque a única coisa que faz sentido é um livro de história da filosofia. É você olhar e falar assim, putz, na época dos gregos era assim que eles viviam, esse era o contexto deles, na época dos estoicos era assim que eles viviam, na época Santo Agostinho era assim, o iluminismo vinha por isso, e aí você vai olhando a história da filosofia e os valores que vão mudando ali naquele período, e aí você vai entendendo essas ideias, mas com essa base do porquê que aquilo se desenvolveu daquele jeito. Porque senão corre no risco de você fazer o que a gente chama de anacronismo, que é você tirar uma ideia de um outro lugar do tempo que fazia sentido lá e trazer para o presente atual, onde ela não faz nenhum sentido, porque ela já foi desprezada, ela já foi ultrapassada ali. Então é muito difícil responder essas perguntas sobre filósofos assim, a não ser que eu vá pegar, indicar um almanaque, né, desses, tudo sobre filosofia, sei lá, que tinha um livrão assim. E aí você vai realmente ver ali, pô, o que cada um filósofo pensava e tal, só que sem o contexto necessário para você dizer por que aquilo você concorda ou por que você não concorda. E aí eu fico com essa sensação de quando as pessoas me pedem essas indicações, já me vê um livro de filosofia e tal, as pessoas querem um livro de um romance, né? Mas não um romance no sentido de paixão, mas de uma novela e tal. É uma história ali que tenha princípios filosóficos que façam a pessoa refletir, não um livro de filosofia propriamente dito, assim. E existem livros, né? Sei lá, Mundo de Sofia é um livro que é assim, que traz princípios filosóficos ali, que é legal para você ter um primeiro contato, que pode funcionar, mas não é o tipo de livro que eu leio também, que eu acho interessante, saca? Então, para mim é difícil responder essa pergunta de porque qual livro de filosofia eu começo. E eu, quer ver? Eu normalmente indico esse aqui, ó. Normalmente eu indico esse, que é um livro didático da Marilena Chauí, e que ele é uma iniciação, introdução à filosofia, história da filosofia e tal, não sei o quê. Era livro didático do ensino médio, se eu não me engano. Mas ele é muito bom e ele é caro hoje em dia, porque ele não é. Na rede pública ele vinha de graça, né? Desses que vinha com o hino nacional e tudo. Mas agora pra comprar eu acho que ele é meio caro até. Mas ele é muito bom. Mas é um livro de iniciação à filosofia. Mas a filosofia é do jeito de quem estuda filosofia. E eu ganhei da minha editora, da Planeta, esse aqui, que é o. Porra, a luz não vai deixar. A Grande História Visual da Filosofia, que é bonitinho, assim, né? Tudo ilustradinho, de história da filosofia e tal, que normalmente eu não indico porque ele é simplificado, ele vai cair no mesmo buraco daqueles almanaques que eu citei. Apesar de, se você já sabe essa parte, é legal você ter, tipo, putz, como é que era mesmo? O que fulano pensava? Como é que... porra, é filósofo pra caramba, né? Como é que fulano pensava, assim? E aí você vai lá
e olha ali rapidamente, relembra e tal, e segue o baile, assim, é legal pra mim como um livro de consulta ali pra eu me, né, me situar às vezes em alguma questão. E aí entra na pergunta que é qual o meu filósofo preferido? E aí cai no mesmo problema, porque como eu não enxergo a filosofia como um conteúdo prescritivo para quem está estudando, né, eu não consigo ver isso. Eu também não olho para os filósofos como se eles fossem modelos, né, de vida ou como se eu fosse me espelhar neles. Inclusive, perguntam normalmente com essa construção, né? Qual filósofo que você se identifica mais? E eu não me identifico, porque na maioria das vezes são uns caras meio triste, a vida de merda, meio chatão e tal. Então, tem filósofos que têm conteúdos que eu acho que condizem mais com a minha visão de mundo. Então, Schopenhauer ali, né, o mundo como vontade e representação, tem muita coisa ali que conversa comigo como pessoa, com princípios que eu acredito. Isso não significa que tudo que tá no mundo como vontade e representação eu acredite que sirva para minha vida e nem que eu ache o Schopenhauer um modelo que eu admire ou que eu me identifique com ele, né? E é isso que é o problema, assim. Inclusive porque com o passar do tempo você vai tendo contato com outras coisas e descobre que sua identificação, às vezes, com Nietzsche não é porque você realmente acredita ou concorda com a visão do Nietzsche, é que você tava chateado da vida, que sua vida tava uma bosta, você tava amargo e você resolveu concordar com aquilo. Isso não quer dizer que os princípios, né, filosóficos que estão ali estão errados. Então, Nietzsche fala lá, Deus está morto, para dizer que a gente atravessava uma era onde não era mais Deus que explicava tudo e tal. E isso tá lá, eu não preciso discordar nem concordar com isso, isso tá lá e isso era uma descrição sobre um momento da história. Mas aí é isso, sabe? Então eu não olho para os filósofos como alguém que eu me identifico, que eu nutro algum tipo de carisma, de apreço específico, assim. Porque para mim eles são pessoas que avançaram ali o conhecimento humano, mas que tinha coisa boa, coisa ruim e tal, e que são parte desse processo, assim como esses livros, né? Que eles são frutos da época dele, assim, eu não coloco, assim, você não vai chegar na minha casa, vai ter uma foto do Schopenhauer aqui, não vai, sabe? Então é meio isso, assim, eu não me identifico com eles, é mais fácil eu me identificar com pessoas extremamente comuns, né, com pessoas do dia a dia, fúteis e cheias de defeito, assim, eu não me identificando com filósofo nem nada. Então é isso, assim, essa é a minha problemática sobre esse assunto. Esse vídeo ficou todo bagunçado aí, porque tá um calor pra caraca, eu tô sem paciência e aí nada fica bom. Então eu resolvi fazer esse vídeo meio assim, fluido e dentro de uma arrumação do outro e tal, pra já não perder tempo. Mas aí a ideia é essa, assim, é explicar pra vocês por que que eu não fico indicando livros de filosofia, porque eu não acho que o que vocês estão procurando são livros de filosofia. Eu acho que vocês estão procurando livros de histórias e que levam à reflexão e tal, mas que não são livros de filosofia, para estudar filosofia. E aí, se vocês querem realmente estudar filosofia, o único caminho é começar lá na história da filosofia, que é chato pra caramba, mas é totalmente obrigatório. Totalmente obrigatório. Beleza? Então, espero que eu tenha resolvido essa questão. Espero que sirva ali até de indicação, principalmente da Marilena Chauí, né, em iniciação à filosofia. Mas são livros. Assim, ó, eu tenho um desses que é do tipo de filosofia que o pessoal gosta. Peraí. Vou até usar para explicar. É, Esse aqui, por exemplo, é um livro desses que eu imagino que seja o tipo de livro que a galera espera que eu indique. Então, esse aqui chama Platão no Googleplex, porque a filosofia não vai desaparecer. E esse livro conta a história de uma moça que trabalha numa editora e acompanha os autores em palestras e tal. E aí ele faz a brincadeira anacrônica, né? Ele traz Platão para o mundo moderno e o Platão vai palestrar no Google.
É por isso que é no Googleplex. Googleplex é o nome do prédio do Google lá. E aí o Platão vai palestrar no Google, e ele é Platão. E ela não sabe que ele é Platão. Ela não sabe quem é Platão. Mas as pessoas sabem. Então, aí quando ele chega lá no Google para palestrar, ele troca ideia com um programador lá, eles discutem algumas questões e tal. E aí é meio que essas historinhas, assim, é uma história, uma ficção sobre o Platão nos tempos atuais, discutindo problemas modernos e colocando uma visão platônica, ou do que a autora acredita que é uma visão platônica, né? Ela é formada em filosofia, e para questionar coisas da vida moderna, assim. É isso que eu imagino que as pessoas queiram quando elas pedem essas indicações, assim. Então esse é um livro muito interessante, muito divertido de ler. Mas assim, ele só faz sentido para quem gosta de tecnologia, por exemplo, ou para quem tá ali com outras questões, tipo, mundo moderno, ciência avançando, a filosofia ainda faz sentido, né? Filosofia não morreu, tem um monte de gente que fala disso, mas filosofia não morreu e tal, e aí vale ali. Mas não é um livro que talvez sirva de ficar indicando para todo mundo, assim. É por isso que pra mim é confuso. É esse tipo de livro aqui que eu acho que as pessoas querem ler, que as pessoas ficam procurando, ou um mundo de Sofia da vida e tal. E aí não é o tipo de livro nem que eu consumo muito. Esse aqui tá até zerado. Eu li ele no iPad em 2015, eu acho. Foi até uma indicação do Cris Dias no Qual é a Boa. E aí eu li, eu acho que foi foi 2015, 2016 ali que eu li. E aí quando saiu no Brasil a versão traduzida, eu comprei dois, dei um de presente para um amigo e fiquei com essa cópia que tá zerada até. Mas é um livro muito legal, muito interessante. Enfim, minha problemática é essa. Eu sei que às vezes eu só complico demais coisas simples, mas é porque quando você faz parte do lado complicado, as coisas simples elas se tornam bem mais complicadas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Compartilha lá, faz esse favor aí pra mim, se inscreve. Valeu? Muito obrigado e até semana que vem.